Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Espiritualidade no Dia a Dia. Lili, prazer enorme ter você aqui conosco. Clive ainda não pôde vir, mas em breve voltará. E hoje nós vamos falar sobre esgotamento espiritual. E aí, Lili, o que vamos conversar a respeito disso? Bom, primeiro, oi para todo mundo. E realmente, né, quando a gente fala assim, esgotamento, a gente pensa que é só uma questão física, né? Ai, trabalhei o dia todo, tô cansada, preciso tomar um banho, comer alguma coisa e dormir. E na realidade, o esgotamento, ele tá muito além do físico, né? Ele já começa num nível muito mais sutil e às vezes a gente não percebe, né? Que é exatamente esse esgotamento espiritual. Só que para a gente falar de esgotamento espiritual, a gente vai ter que passar por todos os nossos corpos aqui, né? Então tem esgotamento físico, tem esgotamento emocional, tem esgotamento mental, tem esgotamento espiritual. Por quê? Porque nós somos todas essas camadas. Não dá para separar uma da outra, né? Uma está inserida na outra. Nós somos tudo isso. Nós somos esse todo. Nós somos seres holísticos, né? Então nós somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. E dentro desse movimento, antes de mais nada, nós somos essência, né? Nós somos essa energia sutil, que é o nosso espírito. E às vezes a gente não se percebe e nem percebe ao redor que a gente pode estar num ambiente onde a energia é mais pesada, onde as formas pensamentos também são mais pesadas. E às vezes também as pessoas que estão ao nosso redor também acabam tendo a sua energia mais densa, mais pesada, e também a gente mesmo, né? Porque tudo começa na gente. Então, assim, é fácil a gente falar, é o ambiente, é outra pessoa, mas espera aí, você, nessa história toda, como é que fica, né? Então, quando a gente olha para esse esgotamento espiritual, é exatamente isso. O que eu estou fazendo enquanto espírito, enquanto essência, para me poupar, para me nutrir, para me cuidar, né? Então, não é só ir lá, vou só comer uma comidinha quentinha, vou tomar um banho. Isso ajuda? Ajuda, a gente sabe que ajuda, né? Tomar um banho gostoso depois de um dia de trabalho, ou depois de um atendimento muito tenso. A gente sabe que tomar um banho relaxa, como se lavasse a alma mesmo, né? Determinados banhos. Mas é muito mais do que isso. Né? Então, é cuidar do espírito. Como é que a gente pode cuidar do espírito? Tem muitas formas. Eu acho que o primeiro movimento é tomar consciência que nós somos seres espirituais e que tudo começa aqui dentro, na nossa essência. Isso que você está falando é bem interessante, porque as pessoas muitas vezes elas ficam presas só nesse cansaço físico e elas muitas vezes não têm a noção do quanto esse esgotamento espiritual ele causa um cansaço físico. Porque muita gente não está conectada com essa questão da espiritualidade. Esquece, né, que vive, um espírito vivendo dentro de um corpo. Elas acham que é o contrário, né? É um corpo que tem que tem um lado espiritual, e não é nada disso. E, por vezes, esse cansaço espiritual, ele pode acarretar um cansaço físico, mental e emocional também. Porque, como é um programa de espiritualidade, nós podemos dizer isso. Quando nós vamos dormir de noite, muitos de nós aqui não dormimos à noite. Nós vamos trabalhar no nível espiritual. E, às vezes, esse trabalho é pesado e existe, sim, um cansaço. Você acorda de manhã com a sensação de que você não dormiu a noite inteira, porque não dormiu mesmo. O espírito, ele não descansa. O corpo físico dorme, o corpo físico relaxa, mas às vezes o corpo espiritual não. E, por vezes, essa questão da mente estar muito acelerada, isso também afeta, porque a mente não permite que o corpo descanse. E daí fica uma bagunça, porque você está desequilibrado no físico, no mental, no espiritual, então fica aquela sensação de peso, de tá difícil lidar no dia a dia, né? Difícil fazer as atividades do dia a dia. Esse esgotamento ele também acontece por isso. E acho que uma outra coisa que a gente precisa trazer aqui também é a questão de que nós estamos passando por um processo de transição da nova era, aonde essas mudanças energéticas, essas mudanças espirituais que estão acontecendo, que aparentemente são sutis, mas acabam nos afetando, isso também influencia e traz um cansaço espiritual muito grande, porque a demanda é muito maior. A gente trabalha dentro do consultório, né, Lili? Acho que você vai compartilhar comigo, acho que seus atendimentos não são muito diferentes. Às vezes a gente vai fazer um atendimento para o físico, mas que a pessoa está
com uma questão, uma demanda espiritual. Então, ela tem ali a espiritualidade dela. Acho que é bem importante até falar isso. Todos nós temos mediunidade. Nós já falamos nisso lá atrás, num dos programas, né? Todos nós somos médiums. Médium de mediar, né? Aquilo que está em cima e aquilo que está embaixo. E as pessoas às vezes confundem essa questão da mediunidade com a espiritualidade. Gente, a espiritualidade está relacionada ao autoconhecimento. É isso, né? A espiritualidade está relacionada ao autoconhecimento. Agora, a mediunidade, ela está relacionada a essa sua capacidade de perceber coisas extrafísicas. O que são extrafísicas? Além do físico. Só que as pessoas têm medo, muitas vezes, de entrar em contato com isso, se aprofundar nesse assunto, por uma questão religiosa, por uma questão de crença, por uma questão de medo, da sociedade, enfim, são muitas as questões que levam a pessoa a não olhar para essa questão da mediunidade dela. E o que eu vou falar por mim, né? O que eu vejo muito no consultório? Muitas pessoas que têm essa mediunidade muito aflorada e elas se negam a entrar em contato com isso. Só que, pelo fato delas estarem vivendo esse movimento de negação, isso não impede que as coisas espirituais aconteçam e a vida dela vire de ponta cabeça. Então, se de repente ela cuidasse um pouquinho mais dessa espiritualidade dela, com certeza muitas coisas poderiam ser evitadas e ela não estaria nesse esgotamento espiritual tão grande. Porque nós que trabalhamos, né, com essa questão da espiritualidade, nós também ficamos cansados, mas nós sabemos como é que a gente vai atuar para mudar essa realidade. E muitas vezes a gente pede socorro uma para outra, né, Lili? Então, assim, tô aqui com uma coisa que eu não consegui resolver sozinha, você pode me ajudar? Então, existe esse apoio. É uma egrégora, é uma rede de apoio mesmo. Mas é necessário trabalhar essas questões da espiritualidade, porque às vezes a pessoa vem com uma demanda que ela acha que é física, mas que não está só no físico, tá? E em todos os outros níveis, de uma forma muito profunda. Então, não está separado, gente, está tudo junto e misturado. Nós somos seres espirituais vivendo numa experiência física e que vai ter aqui a questão emocional que precisa ser equilibrada, a questão mental que precisa ser equilibrada, a questão energética que precisa ser equilibrada, para que esse espírito possa evoluir. É simples assim. Quer complementar, Lili? E é interessante isso, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não quero, porque vai ser uma obrigação. Gente, mediunidade não é obrigação. Sensibilidade, ter uma sensibilidade, como é uma coisa natural, não é uma obrigação. Necessariamente você não vai ter que trabalhar no centro espírita, necessariamente você não vai ter que trabalhar em determinado lugar. A partir do momento que você tem consciência que você tem essa sensibilidade, o que você vai fazer? Você vai cuidar dela. Ela não é uma obrigação, né? Muito pelo contrário. Ela é uma ferramenta que te facilita a lidar com o mundo como um todo. Né? Então, ela vai trabalhar o quê? Quando ela está em equilíbrio? Ela vai ser aquela sua ferramenta que você vai usar no momento, assim, você precisa de uma intuição, de uma informação, ela vai ampliar, vai fazer perceber o ambiente, perceber as pessoas ao seu redor, se perceber, porque a gente também tem essa tendência de provocar essas situações dentro da gente mesmo, através de uma emoção, de um sentimento, quando a gente baixa a nossa vibração, né? Através de um pensamento, né? Então, assim, a gente tá o tempo todo, como se nós fôssemos o tempo todo uma antena. E não tem jeito, gente. A antena vai estar, sabe? Ela tá aberta, não tem como. O que você faz? Você só vai sintonizar isso aí numa situação onde realmente te traga um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de discernimento. Né? Então não é uma obrigação. Quando você cuida, é como você cuidar do seu corpo físico, só que você está cuidando do seu corpo espiritual. É só isso. Então você vai fazer com que as coisas estejam sempre em equilíbrio. Então, como a Sandra falou, às vezes a gente entra realmente no esgotamento, tanto eu quanto ela, a gente trabalha muito com essas energias, né? Mas aí a gente sabe reconhecer quando essa energia é nossa, quando a energia não é, quando a energia é do ambiente. E aí o que a gente faz? A gente entra num processo de limpeza mesmo, sabe? Limpeza espiritual, uma conexão com a natureza, respiração, contemplação, meditação, enfim, a gente volta para onde? Para o nosso centro. Qual é o nosso centro? Aqui, ó, cardíaco. É ele o chakra intermediário entre o mundo astral e o mundo material. Eu volto para o meu centro, eu volto para quem eu sou, eu volto para a minha essência. E quando eu volto para a minha essência, eu volto para as coisas que eu preciso executar na minha vida. E eu consigo ter clareza para aquilo que eu preciso fazer, naquilo que eu preciso fazer. Então, eu vou conseguir
dentro desse processo, muito mais clareza, muito mais foco, muito mais força e muito mais disponibilidade para fazer as ações do dia a dia. E não são só ações a nível espiritual, energético, não. São as ações mesmo, do dia a dia, sabe? Levantar, tomar banho, cuidar da vida, trabalhar, sabe? Fazer mercado, aquelas coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, não tem como, né? E a gente ganha o quê? Força, ganha energia. Porque é isso. Cuidar desse corpo espiritual é ganhar energia. É como você pegar o seu celular, colocar lá na tomada e falar, peraí, vamos carregar esse celular, a bateria do celular. É a mesma coisa, a gente precisa carregar nossa bateria, né? E dentro desse movimento é entender sempre, nós somos seres magnéticos, nós temos esse magnetismo no nosso corpo, ele transita aqui no nosso corpo, a gente não pode ver, mas a gente pode sentir. Se você pegar e esfregar a sua mão aqui uma na outra, você vai sentir um aquecimento, você vai sentir que fica mais quentinho. E se você fizer esse movimento de colocar uma mão afastada, depois que você faz esse movimento, você coloca uma mão aqui, a outra aqui afastadinha, não tem como, gente, olha, não tô forçando. Olha só, a energia atrai energia. Junta. É isso que nós somos energia. O que você vai fazer com essa energia? A gente não vê, mas ela existe, ó, ela conecta, nós somos seres magnéticos. Né? Então, a partir do momento que eu tenho consciência que eu sou um ser magnético, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar de mim. E eu posso cuidar de mim, às vezes, eu mesmo dou conta, mas às vezes eu vou pedir ajuda. E é natural, tá? Então, como é que eu posso cuidar de mim? Autopaz, magnetizando uma água, né? Colocando uma boa intenção na água, trabalhando de novo com a respiração, traz essa consciência, traz foco, momento presente, né? Percebendo a tua energia, né? Como é que eu estou me sentindo, percebendo os sentimentos. Se eu já acordei tão feliz, o que aconteceu que ao longo do meu dia eu tô ficando triste? Por que isso? Né? Então você vai se observando, você vai se conhecendo, e conforme você vai fazendo isso, você vai fazendo como se fosse uma prevenção para você não chegar nesse esgotamento espiritual. Né? Então você vai fazendo esse autocuidado. É quando você vai no médico, a gente não vai fazer exames diferenciados, não vai fazer aqueles exames de rotina, é a mesma coisa. Só que você está fazendo isso aonde? No seu espírito. Né? Então é ficar atento, olhar, toda semana, sabe? Eu vou fazer, sei lá, um banho, tomar um banho gostoso, ou vou me conectar com a natureza, fazer uma oração. Mais uma vez aqui, gente, oração tem nada a ver com religião. Oração é um conjunto de palavras que formam um mantra, e dentro desse mantra, por que ele se torna um mantra? Porque a gente repete, 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 e ele acaba se tornando uma verdade pra gente, e a partir do momento que ele se torna uma verdade, é como se fosse uma reprogramação que eu coloco dentro de uma programação mental que eu coloco dentro de mim. Então, a oração é isso. A partir do momento que eu acredito em determinada oração, essa oração vai ter um efeito positivo na minha vida. A partir do momento que eu acredito numa frase de autoajuda, seja como for, ou de programação mental, essa frase vai entrar no meu mental e vai fazer com que realmente isso tenha um significado. Por que tudo é significado? Eu posso falar para você assim, diga eu sou feliz. Se para você não tem significado, não vai adiantar eu falar para você, repete isso. Não, porque não tem significado, não tem emoção, né? E não vibrou com a sua energia. Então não adianta. Você precisa vibrar palavra, emoção e ritmo, sempre. Né? E a partir daí você vai voltando para o seu centro, vai cuidando de você. E cuidado, assim, sempre com os ambientes que você vai. Principalmente quem é mais sensível. A gente fala assim, eu tô me sentindo mal nesse ambiente. Respeita. Por que você vai ficar num ambiente onde você não se sente bem? Respeita. A gente tem limite, às vezes. Quem tem muita sensibilidade tem limite. Mas aí você precisa cuidar dessa sensibilidade também, para você não ficar um ermitão, não virar um ermitão, né? Porque senão você não vai para lugar nenhum. Daí a necessidade do autocuidado espiritual, né? Então você vai dizer, não, todo mundo, nada, ninguém presta, nada é bom. E não é isso, gente. Né? São o quê? Sintonias, são vibrações. Aí, a partir do momento que você sabe se proteger, se blindar dessas energias mais densas, fica muito mais fácil você fluir na vida com mais leveza, sem esse esgotamento espiritual. Né? E tem N ferramentas para isso, para a gente não chegar nesse nível, mas é entender que tudo começa em você. É você que precisa se cuidar, é você que precisa se perceber, é você que precisa se conhecer. Né? O ano que vem, a gente vai lançar mesmo um curso de espiritualidade no dia a dia, exatamente para ajudar as pessoas
a começarem a entender como é a sua espiritualidade, quem é você nesse contexto todo, como você pode se ajudar e como você pode se manter equilibrado dentro desse processo todo, sem sofrimento, sem dor. Entender as leituras energéticas do ambiente, as suas próprias leituras, né, a leitura das pessoas, e falar assim, opa, peraí, isso é meu, é do outro, como é que eu posso me blindar, né? Então, muitas coisas dependem da gente, mas a gente precisa querer, né? É como aprender a dirigir, como aprender a andar de bicicleta, como aprender a ler e escrever. Então, tudo isso depende da gente, é um processo. Mas vale a pena a gente aprender? Vale, porque a gente vive uma vida com muito mais liberdade, com muito mais leveza, muito mais alegria. E, acima de tudo, muito mais pacífico, de uma forma mais pacífica, aliás, né? E dentro dessa paz que a gente começa a ter, a gente começa a olhar para o outro também, entender o outro, sem crítica, sem julgamento, porque a gente está tão em paz com a gente que a gente olha o outro e fala assim, puxa, eu sinto muito pela dor dele, eu sinto muito pela história dele, mas eu não vou julgar, eu não vou criticar, eu só espero que... Aí a gente entra de novo, né, falando, não tem como a gente não falar do programa passado, né, que é das bênçãos, aí você só abençoa essa pessoa e fala, saiu do que é teu, né, e aí você vai fazendo uma mudança no seu campo energético, você vai ficando mais leve, mais feliz. E acho que é importante trazer aqui também, né? Muitas pessoas, elas gostam de terceirizar essa responsabilidade espiritual, né? E daí, dentro desse esgotamento, estou me sentindo exaurida, até percebe que tem alguma energia ali que não é bacana, etc e tal. Mas daí, ao invés dela se cuidar, ou cuidar desse processo energético dela, esse processo espiritual, ela vai lá no centro tomar um passe. Nada contra quem vai no centro tomar um passe, gente. A questão é fazer disso um hábito de você colocar a responsabilidade de cuidar da sua energia no centro. Então, assim, se eu não for no centro, a minha semana não anda. Peraí, mas e a sua autorresponsabilidade com relação a isso, né? Porque da mesma forma que a gente escova os dentes, no mínimo, 2 vezes ao dia, e toma pelo menos um banho por dia, é obrigação sua cuidar da sua energia pelo menos uma vez ao dia. Então, é importante fazer esse movimento, né? Você se protege energeticamente antes de você sair de casa? Então, de novo, aquilo que a Lili falou, assim, quais os ambientes que você está frequentando? Quem são as pessoas com quem você está convivendo? Porque isso pode, sim, te exaurir energeticamente e espiritualmente. Se você não está num ambiente saudável, o que vai ter? O que vai sobrar? Então, cabe a você olhar através desse processo, né, de autocuidado, de autoconhecimento e autorresponsabilidade, o que você está fazendo da sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina. E aqui cabe também as músicas que você escuta, aquilo que você acessa no celular. A gente sabe que as telas consomem energia, tá? Consomem mesmo. E então, assim, quanto menos você ficar no celular, no computador, nas telas, e mais para a natureza, buscar olhar para você de uma forma mais livre, no sentido de não ficar tão preso a isso aqui, né? Porque tem muita gente que virou escravo, já viciou, é vício, né? A gente observa muito isso, que já virou um vício, muitas pessoas no celular. Só que o celular, gente, as telas, de uma forma geral, elas trazem esgotamento, porque elas sugam a energia, tá? E quando vocês falam assim, mas eu tô tão cansado por quê? Comece a se observar. Fica muito tempo no celular e depois quando você sair, observe como é que está o seu corpo, como é que está a tua energia. Você vai perceber que tem diferença, tá? Experimenta. Depois coloca aqui nos comentários. Porque é isso que acontece, tá? Faz esse experimento. E então, assim, dentro desse movimento, não é só no centro espírita, né? Às vezes a gente vai para a igreja, às vezes a gente coloca a responsabilidade no pastor, no outro do outro, e não é, ou numa energização, né? E não é, gente. Então, a religião, ela é útil para quem acredita em religião, né? Mas, assim, de uma forma geral, aqui a gente está desvinculando até esse contexto da religião, porque a espiritualidade é uma responsabilidade nossa como pessoa, né? É o alimento da alma. E como é que você vai alimentar essa tua alma? Né? Então, cuide de você, cuide desse
ser espiritual, dessa sua essência, para que você não caia nesse esgotamento. Porque muitas vezes, aí começa, né? É como uma cadeia, um efeito dominó. Então, eu fiquei esgotada emocionalmente, fiquei esgotada mentalmente, fiquei esgotada fisicamente. Mas teve um início aqui. E se você está realmente blindado, protegido, energizado, só que lembre sempre, tudo em conjunto, né? Às vezes eu não me alimento direito, né? Então eu também não tenho força nem para dar conta do meu espiritual. Então, às vezes, também tem a ver com alimento. Então, você percebe sempre, é uma coisa aliada à outra. Às vezes a minha emoção, eu tô tão na raiva, tão na vingança, no ódio, sei lá, seja como for, uma energia no medo, que eu fico só nessa emoção. O que eu tô traindo para mim? Seres que não são de luz, sentimentos que não são de luz, pensamentos que não vão me levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vão consumir minha energia, vão me levar a um esgotamento espiritual. Então, você percebe sempre que está um vinculado ao outro. Forma os pensamentos. O que eu estou pensando? O que eu estou, sabe? Eu fico lá matutando. Chega uma hora que eu não consigo mais, estou esgotada. Então, observe-se o tempo inteiro. Observe-se. E não tenha medo de achar que, eu vou desenvolver minha mediunidade e vou ficar incorporando em qualquer lugar. Não é assim também, tá, gente? Isso aí é lenda. Isso não existe. A partir do momento que você cuida da sua espiritualidade, da sua mediunidade, da sua sensibilidade, seja lá o nome que você quiser dar isso, não é assim. Você tem controle sobre o seu corpo, você tem um controle sobre a sua mente, você tem um controle sobre as suas emoções, você tem um controle sobre a sua espiritualidade, sobre o seu ser espiritual. O seu corpo é a sua morada, não é morada de mais ninguém. É você que mora aqui, é você que cuida. Então, não precisa ter medo, não precisa ter receio, você não vai ficar vendo espírito por aí, não vai assim, gente, sabe? Então, assim, tem muitos mitos que precisam realmente serem quebrados, serem trazidos à luz, pela explicação, a consciência, para entender que não é assim, sabe? A partir do momento que você tem o controle, você fica muito mais sereno diante das situações. E você fica dono de você mesmo. E isso é um movimento, para você não cair nesse esgotamento. Mas é um trabalho. Aí a pergunta é, você está disposto a realizar esse trabalho? Você está disposto a se disciplinar? Você está disposto a cuidar mesmo de você? Ou como a Sandra falou, você quer terciarizar apenas? Você pode ficar terciarizando? Pode, uma escolha tua. Mas e se não tiver uma terceira pessoa, o que você vai fazer? Vai ficar doente? Não é assim, né? A gente tem que aprender a se cuidar. Dentro desse movimento que a gente faz em direção à vida, né? Quando a gente se torna adulto, nós somos responsáveis pela nossa criança, nossa criança interior. Nós somos responsáveis pela nossa vida, pelas nossas escolhas. Nós somos responsáveis pela nossa saúde, nós somos responsáveis pelos nossos relacionamentos, pelos nossa profissão, pelo nosso trabalho, pela nossa vida financeira. E se a gente não cuidar primeiro, com muito amor, muita dedicação, muito empenho, fica difícil a gente ficar terceirizando tudo. Não é assim que a vida funciona, né? Nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Nós estamos transitando com as pessoas, mas nem todas as pessoas vão acompanhar a gente a vida toda. E pode observar, cada fase da nossa vida, cada ciclo da nossa vida, são pessoas diferentes. De repente fecha um ciclo e começa um outro com outras pessoas, né? Então a gente precisa amadurecer espiritualmente, precisa crescer, isso faz parte. Então a minha proposta é essa, né, para vocês, assim, experimentem se cuidar, experimentem olhar para essa espiritualidade, experimentem perceber as sensações do corpo, os pensamentos, as emoções, as ações, e vá fazendo isso de uma forma muito respeitosa com você, mas também respeite o outro. Porque lembre sempre, tudo aquilo que eu dou, eu recebo. Então, cuide desse espírito. E lembre que isso é o que te trouxe aqui desse planeta. Você só existe aqui porque o espírito dentro dessa matéria aqui, que rege todo esse movimento chamado vida. Então, cuide dele com carinho, cuide dessa espiritualidade com muito carinho, com muito respeito. E acho que para finalizar, vou dizer a sua frase lá no início do programa, né? Se conecte com a natureza, porque não existe nada mais sagrado e espiritual do que a natureza. E quando você está em pura conexão com a natureza,
sua energia vai ficar equilibrada. Não tem como você se desequilibrar, né? Quando você está numa praia, quando você está numa cachoeira, no meio do mato, seja lá onde for, que é a natureza para você. Mas essa conexão com isso que é sagrado eleva a sua energia automaticamente. Então, não existe nada mais sagrado do que isso. Que você possa se conectar com a natureza e elevar a sua energia espiritual. Perfeito. Então, ficamos por aqui. Beijo no coração de cada um. Obrigada, Lili. Obrigada a vocês também. Obrigada. Até mais, gente.